Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 21. Ao sacerdote cabem as ações sublevadas. Há 2000 anos, a maior autoridade moral do planeta Terra, na condição humana, plantou a semente da Boa Nova, convicto de que, em seu nome, os cristãos arassem a terra, regassem a planta com o trabalho de conscientização e, com a luz de seu coração, irradiassem o amor que é o sol da vida, aguardando, para mais à frente, colherem os frutos de sua semeadura. Nesses 20 séculos de cristianismo, milhares de homens sustentaram a doutrina implantada pelo Mestre amado, trabalharam em terra árida, de poucos nutrientes, ressequida e com climas alternados. Mesmo assim, tudo foi superado. Atualmente, é época da colheita. Somente agora o humano terreno não tem dúvida de que as assertivas colocadas por ele estão sendo cumpridas, pois nada se perdeu ou foi arremessado a esmo. Tudo foi conduzido conforme o preconizado nos ditames dele, o Nazareno Mestre, pré-estabelecidos nos aprendizados a que os seus representantes se submeteram, em razão do porvir, ministrados pelos sapientes mestres de todas as épocas, de todos os eventos crísticos. A eternidade aguarda que todos se graduem, mas determina a lei que, a quem mais é dado, mais é cobrado. Por assim ser, ao sacerdote cabem as ações sublevadas, considerando os milênios de rígido aprendizado e a unção visando a execução da razão missionária. O representante da divindade que se desvinculou, nesses 2 milênios de cristianismo, por interesses outros, das ações sublevadas, aquelas que identificam o missionário convicto, faz parte, atualmente, do grupo catalogado pelos espíritos superiores integrantes das Sagradas Fileiras como sendo aquele que está tendo, nessa fase de mudança de ciclo, a derradeira oportunidade na Terra, estando encarnado ou desencarnado. O que significa dizer que, se os outros humanos de outros segmentos falharam em suas tarefas, têm um peso diante da lei de Deus, mas a responsabilidade do representante do Cristo Pai é maior, pois ele deveria ter se graduado ao nível da honestidade por ter o conhecimento de que a honestidade é consequência da inteligência, conforme se depreende da parábola dos talentos, em Mateus 25, versículos 14 a 30. Conclui-se, portanto, que se o sacerdócio verdadeiro é missão dos evoluídos, daqueles que por esforço próprio conquistaram a graduação da sabedoria, tais pessoas não lutam para conquistar a transitoriedade do plano material, cujos resultados efêmeros não satisfazem a sua vocação, mas pelos tesouros celestiais que ficam sedimentados em sua personalidade. Justifica-se, assim, o fato de o homem espiritualizado não se deter nas conquistas dos tesouros materiais, já esgotados e superados por ele, pois, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quem vive a emoção superior causada pelos tesouros celestes não se atrela à emoção inferior dos tesouros terrestres. Consta do Evangelho que, pela voz, a ovelha reconhece o seu pastor. A voz do verdadeiro pastor de almas tem timbre próprio para pastorear, caracterizado por mansuetude, harmonização interior, divinos anseios, desapego aos tesouros do mundo. Com tais características, o adventista da luz, quando no divino ofício, entra em contato direto e natural por ressonância com as reconsciências desencarnadas das altas esferas. Assim, na ressonância da cariciosa voz dos representantes de Deus, vibram os seus prepostos. No eco cristalino da palavra sóbria, posto que, imbuída de amor e fé, resplandecem em justo júbilo os arautos representantes da divindade para, em solene união com os pastores humanos, conduzirem homens ao redil do Senhor do mundo. É tarefa do pastor de almas aplacar a ira, admoestar com sapiência, persuadir os mal conduzidos, perseverar junto aos de boa índole, praticar com humildade a razão dos adventos e, por si só, fomentar a paz.
Com esse elenco de ações sublevadas, concentrado nos orientadores de almas ao reino de Deus, naqueles que, de maneira segura e confiante, buscam a unificação das ideias, conduzindo outros homens ao ideal adventista, e assim, através desses humanos especiais, o advento do Cristo Pai será implantado na consciência da sociedade e, por conseguinte, haverá a queda dos dogmas através da racionalidade. A proposta adventista não tira do homem os seus alicerces, deixando-o sem prumo e sem rumo. Ao contrário, leva-o a refletir quanto à finalidade da vida existencial. Aonde o Criador quer que as suas criaturas cheguem? Para que existir? Para que amar? Qual a razão de todos os espíritos buscarem a Deus? Se tudo provém de Deus, por que temos de voltar para Ele? Que força íntima motiva o homem a conhecer para evoluir, ascensionar e transcender? São perguntas que cada indivíduo vai respondendo a si mesmo à medida que vai se distanciando das ações inconsequentes, geradoras de karma negativo e de enfermidades. Assim, com o passar dos milênios, o homem conclui que, enquanto responder aos impulsos de violência, é porque nele prevalece a ancestralidade animal. Por conseguinte, ainda não portador das ações sublevadas que possam caracterizar o sacerdócio do Cristo Amor. Dessa forma, por ser comum a todos os espíritos a vontade e força do religare, agora, na era do mentalismo, será excluído o sacerdócio de conveniência, aquele que o homem for desprovido da vocação missionária e, consequentemente, sem condições para auxiliar a outrem no seu religare. E, em se tratando de seleção natural, os não serão mais aqueles intoxicados com ressentimento, maledicência, ódio, ira, mentira, ciúme, calúnia, mágoa, nem os portadores de distúrbio do afeto, facilmente identificados devido ao semblante sem brilho, palavras sem entusiasmo e voz sem acalanto. O sacerdote portador da religiosidade será facilmente notado, porque o seu magnetismo, as suas emanações são afetivas, fazendo regurgitar em seus ouvintes o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Representar as potestades celestiais é tarefa daqueles que se identificam, por impulso natural, com o transcendente, o que os leva mais e mais a procurar se conhecerem e a descobrirem o sentido sagrado da vida enquanto existência, de tal forma que os seus ouvintes, adeptos, seguidores ou simpatizantes se motivem pela mesma causa e sigam os mesmos princípios crísticos de seus instrutores. Com isso, surge no homem a força motivadora e alimentadora das nobres aspirações, dos divinos anseios, do autoaprimoramento, do fortalecimento íntimo. Esse superior estado d'alma enseja o almado ser a sair da rotina, da contemplação estática, da condição em que se vive com muito mais fervor as emoções existenciais e, consequentemente, transitórias, em detrimento das essenciais e eternas. Quando o indivíduo comunga com o eterno vir a ser, passa a direcionar o seu vetor para a verticalidade, visando conscientemente ao seu religar e ao Ser Supremo. Sua vida torna-se mais objetiva, mais pródiga quanto aos valores espirituais e suas ações identificam o seu estado superior de concepção quanto à sagrada finalidade da vida. Caracterizado o verdadeiro sacerdote, o falso tornar-se-á impotente para alimentar-se da mentira, pregar o que lhe convém, interpretar as leis da vida sem base, sem alicerces fincados no conhecimento transcendental. Os próprios seguidores perceberão se aqueles que se apresentarem como porta-vozes dos céus são portadores da inspiração divina, da essência crística que regurgita na alma o anseio da integração ao Cristo Amor, despertando-lhes a vontade de crescer espiritualmente e, para tal, fazerem programa superior de vida cujos expedientes conduzam à integridade moral.